primeiro ano de gestão do governador Pedro Táxi está entre as maiores críticas da deputada estadual pelo PSD de Mato Grosso, Janaína Riva. Ela considera o governo estadual semelhante ao do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Para falar sobre este e outros assuntos, a gente conversa ao vivo, então, aqui com a deputada estadual. Muito obrigada pela sua vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada, Vânia. O prazer é todo meu estar aqui com vocês na TV Gazeta. É sempre importante a gente estabelecer essa comunicação com o nosso povo mato-grossense, passar também um pouquinho, fazer um release do nosso mandato e poder mostrar à população qual é a nossa visão como deputado estadual, a minha visão e como eu estou trabalhando dentro da Assembleia Legislativa. Vamos começar por essa questão. O ex-presidente, a que ele se assemelha, então, a gente está falando de uma questão de crítica de gestão ou até denúncia de improbidade? Uma coisa que eu não posso falar do governador Pedro Táxi, nem da gestão do governador, é a questão de falta de ética ou até mesmo de responsabilidade com o bem público. Essa é uma crítica que eu não faço com o governador. Então não foi uma comparação na questão de improbidade, por exemplo, cometida pelo ex-presidente Collor, mas foi uma comparação ao formato de discurso e a falta de gestão que o Collor realizava como político até então, que eu vejo muito semelhante ao governador Pedro Táxi. A falta de diálogo com a Assembleia, ou seja, ninguém governa sozinho, então eu vejo uma base extremamente volúvel hoje dentro da Assembleia Legislativa. Eu vejo os deputados descontentes, sem conseguir estabelecer uma ligação com o secretariado do governador. Então hoje o deputado ele tem dificuldade até para fazer uma ligação para um secretário, para ele ser recebido por um secretário e para o secretário atender uma ligação. E vejo aí uma sobra de discurso, um governador que fala muito e faz pouco, na minha opinião. A transformação, por exemplo, ela vem sendo feita através de mais impostos, de aumento de ICMS de combustível e aumenta o custo no bolso da população, mas ela não diminui e não enxuga a máquina do governo. Então eu vejo uma semelhança muito grande e uma falta de capacidade política nessa gestão do governador Pedro Táxi, semelhante à do ex-presidente Collor. Essa troca que a gente vê muito agora da pasta de saúde é prova de que está faltando um caminho, principalmente nesse setor que é muito importante para a população, não vê o resultado ainda na farmácia de alto custo, por exemplo? Não, com certeza, Vânia. Um exemplo é que eu apresentei uma emenda tirando 2 milhões dos 70 milhões que vão ser gastos de propaganda pelo governo, tirando os 2 milhões para colocar na farmácia de alto custo, porque está faltando remédio. E o governador vetou. O governador não aprovou a minha emenda. Então, eu achei um absurdo, muito grande, uma vez que semana passada foi matéria, inclusive aqui, na TV Gazeta, a questão da mulher que morreu e faleceu em Sinop, com 4 meses com mandato de segurança, aguardando para fazer uma cirurgia cardíaca. Então, quer dizer que governo de transformação e mudança gasta 70 milhões com propaganda e deixa morrer mato-grossenses na fila de espera por uma cirurgia. E deixa mato-grossenses sem remédios que não tem hoje na farmácia de alto custo, ou as pessoas têm um acesso dificultado pelo sistema para poder adquirir esse remédio. Então, isso não é um governo de transformação, é mais do mesmo que a gente já viu nas gestões passadas de governo de Mato Grosso. O governo usa como argumento aí de que a judicialização da saúde justamente tira recurso para o tratamento de quem está na fila para atender as liminares, porque as empresas privadas cobram muito caro por esses serviços. Na verdade, Vânia, as liminares existem porque existe uma falta de capacidade do governo de conseguir atender a demanda que nós temos em tempo hábil. Então, o que deveria ser feito? Nós economizamos em outras áreas, que aí nós não estamos falando de vidas, como aconteceu nesse caso. Imagine que esperar 4 meses em uma fila, o desespero dessa família de ver que a vida está se ceifando dessa pessoa, que ela vai vir a falecer, e ela sabe que o governo gasta 70 milhões com propaganda. Então, quer dizer, na minha opinião, uma falta. Existe um consenso acerca disso, de muita gente, que é uma falta de prioridade de gestão. Saúde tem que ser prioridade de gestão. O pronto-socorro de Cuiabá, por exemplo, ele era para ter começado a ser discutido no primeiro ano de mandato do prefeito Mauro Mendes. Agora o que a gente vê é o prefeito tentando fazer, agora no fim do mandato, esse pronto-socorro, até porque tem uma preocupação com a sua reeleição muito grande, que isso era uma promessa de campanha. E é a mesma coisa que eu estou vendo que vai acontecer na gestão do governador Pedro Táxi. Vai deixar para os últimos anos para dar prioridade a um setor que deveria ser prioridade 001.
Em resposta às críticas que a senhora fez, o líder do governo, deputado Wilson Santos, já respondeu algumas delas, dizendo que no caso dos comissionados, que são muitos, estão sendo ocupados por cargos por profissionais efetivos e que as obras da Copa estão sendo retomadas. Os termos de ajustamento de gestão estão sendo assinados. Isso já não é o resultado do trabalho feito pelo governo? Mas passou muito tempo, né, Vânia? Eu acho que a demora foi muito grande. Já se passaram um ano já de governo do governador Pedro Táxi e até agora a gente não viu para que o governador veio. A que ele veio? Um exemplo, por exemplo, que você disse agora há pouco, é a questão do governo se preocupar agora com a questão, por exemplo, dos impostos. Nós falamos sobre os fundos na Assembleia e não teve resolução nenhuma. O governo não cumpriu a lei de responsabilidade fiscal, que a máquina estava inchada, todo mundo já sabia. A gente via isso também no governo do governador Silval Barbosa. Mas acontece que eu não vi o descumprimento da LRF, como hoje inviabiliza, inclusive, empréstimos do Estado de Mato Grosso. Isso demonstra o quê? Que enquanto o governador demitia 10, e isso saía na imprensa constantemente, exonerados mais 10, contratava mais 15, 20. Exonerado mais 20, contratava mais 30, 40. Então a máquina do Estado está muito inchada. E isso causa um descontento muito grande na população. Quando as pessoas me veem, hoje eu tenho virado uma referência de oposição, elas vêm falar sobre isso. Quer dizer que o governo, ele incha a máquina, ele sobrecarrega de servidores e quem paga somos nós, a população mato-grossense, que tem que pagar por isso? Para as pessoas terem uma noção, para os nossos telespectadores terem uma noção, de 2014 para 2016 se aumentou em 5 bilhões a arrecadação do Estado de Mato Grosso. E nós não sabemos para onde esse dinheiro está indo. Esse aumento de 5 bilhões, que não é só de correção, ele veio para quê? O que mudou no Estado de Mato Grosso? A questão, por exemplo, do VLT. Eu cheguei várias vezes no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e nunca vi os conselheiros colocarem tantos obstáculos como o governo coloca para concluir essa obra. Então você vê que há um interesse em não concluir o VLT, que também foi uma promessa de campanha. Então, assim, eu entendo até a defesa do líder do governo, do Wilson Santos, é uma pessoa que eu tenho um respeito, até pelo seu posicionamento, mas não se consegue explicar uma demora tão grande, tendo um governador extremamente hábil, capaz, que já foi senador do Estado, que conhece o Estado de Mato Grosso, ele demorar tanto tempo para tomar medidas que deveriam ser positivas e deveriam ter sido adotadas assim que ele virou governador do Estado. Deputado, nosso tempo acabou, mas só para não ficar sem resposta a essa pergunta, qual que é o futuro partidário? Fica ainda no PSD? Não, eu devo migrar para o PMDB, é um partido de força nacional, eu quero achar formas de conseguir contribuir ainda mais com o Estado de Mato Grosso e nem que para isso eu tenho que fazer o que eu estou fazendo, que é buscar investimentos e buscar recursos a nível nacional. Acho que o PMDB é um partido que me abre esse espaço, que eu vou poder contribuir muito mais. E continuo na oposição, né? Que é, para mim, hoje, muito importante a minha independência lá dentro. Eu sou uma voz da população de Mato Grosso dentro da Assembleia. Muito obrigada pela sua vinda aqui ao Jornal do Meio Dia, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os telespectadores aí da TV Gazeta.